Olá, meu nome é Rosilene e esse é o nosso 7º estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. No anterior, estudamos os sinais da vinda dele. Agora, a gente vai aprender, vai descobrir como vai ser quando ele vai vir. Quando ele virá, como vai ser? O que vai acontecer? O que vai acontecer com os vivos? O que vai acontecer com os mortos? O que vai acontecer com o mundo? Será que tudo vai ser destruído? Então hoje é o dia de você ter essas respostas. Fica aqui comigo. O primeiro texto que nós vamos estudar, ele está em João 14, versos 1 a 3. E olha o que Jesus diz para nós. Essa aqui são palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Pega na sua Bíblia, João 14, versos de 1 a 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Porém, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa foi uma promessa que Jesus fez para os discípulos. Ele prometeu que ele estava subindo para o céu, mas que ele voltaria para buscar os discípulos e aqueles que são fiéis a ele. Então Deus já preparou um cantinho, um lugar para você no céu, e ele já está próximo de vir nos buscar. Então, você já sabe que o objetivo de Jesus é resgatar você aqui desse mundo, mas tem novidades para você. Você sabia que a gente vai ficar um tempo lá no céu, mas não vai ser para sempre? Sabia que a gente vai voltar aqui para a Terra? Mas eu vou contar essas histórias depois. Tem muita coisa que vai acontecer no meio desse caminho aí. Então vamos para o próximo texto. E a segunda pergunta é assim: será que a gente pode marcar? Tem uma data, um dia escrito? Já tentaram adivinhar a data da volta de Jesus, mas ninguém consegue saber. E a Bíblia fala sobre essa data, sabia? Vamos ver? Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, eu não posso dizer para você a data que Jesus vai voltar. Ninguém pode falar isso. Já houveram especulações na história. A gente vê que muitos anos atrás fizeram a previsão de que Jesus voltaria, houve uma grande decepção, isso não aconteceu. Nós estamos vendo os sinais, mas nenhum de nós pode dizer o dia e a hora que Jesus vai vir. Só Deus sabe a data, mas os sinais estão aí, vai acontecer. Então você precisa saber tudo que vai acontecer para você estar preparado. Vamos para a próxima pergunta. Como Jesus virá? Como é que vai ser a chegada dele? Da outra vez, ele veio como ser humano. Ele nasceu de uma mulher, nasceu em Jerusalém. Como é que será que ele vai vir agora? Será que ele vai vir do mesmo jeito? Será que ele vai vir na forma humana? Como será? Vamos ver o que a Bíblia responde. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor e trombetas, o qual reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Dessa vez vai ser muito diferente. Jesus não vai vir como humano, ele vai vir nas nuvens do céu e todo olho verá. Toda a Terra, planeta Terra inteirinho, vai ver Jesus vir sobre as nuvens. Ele não vai pisar no chão, ele não vai tocar nessa terra mais. Ele vai vir nas nuvens com muitos anjos. E aí, nós vamos ver o que vai acontecer com a gente, com os anjos, com quem está vivo, com quem está morto. Mas lá no céu, Jesus vai aparecer e todo mundo vai ver. Não vai ter dúvida de que será a volta dele. Vamos para o próximo texto, que está em Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7 diz assim:
Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Novamente, mais um texto para confirmar aquele texto que a gente leu antes, que diz que todo olho verá. Apocalipse confirma a mesma coisa. Lembra que a Bíblia, ela mesma se confirma? É isso. E agora, Atos 1:11. Atos 1:11, falando também como será a volta de Jesus. Vai vir com poder e glória, não vai ser mais como da última vez. Dessa vez vai ser diferente. Vai ser um acontecimento incrível. Atos 1:11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse aqui é um texto em que quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando até que ele sumisse nas nuvens. Aí, de repente, um anjo veio, chamou eles e falou: o que vocês estão olhando para o céu aí? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai vir. Então, do jeito que ele sumiu nas nuvens, agora ele vai aparecer nas nuvens. É assim que ele vai chegar. E agora nós vamos para Tessalonicenses. Por quê? Porque quando Jesus vir, você concorda comigo que vai ter gente viva e vai ter gente que já vai ter morrido? O que vai acontecer com os vivos e com os mortos? Você não sabe? Então acompanha aqui que você vai ficar chocado com o que vai acontecer. Mateus 24, 30 e 31. Não, perdão. Mateus eu já li. Agora é Tessalonicenses 4:16, para saber o que vai acontecer com os vivos e os mortos. Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha isso! Então, quem estiver morto vai ser ressuscitado nesse dia. Jesus chegou nas nuvens do céu. Os mortos vão ressuscitar. Não importa quanto tempo, desde o primeiro, lá de Adão. Desde Adão, todos ressuscitarão. Olha que acontecimento. Deve ser espetacular essa cena. Imagina os túmulos todos sendo abertos e as pessoas subindo. Isso vai acontecer com os mortos, serão ressuscitados. E nós, vivos, nós também vamos subir. Só que nós vamos ter o corpo transformado. A gente não vai precisar passar pela morte. Então eu quero muito que Jesus venha, porque eu não quero morrer, eu quero estar viva, eu quero ver Jesus voltar e eu quero ter o meu corpo transformado, eu quero subir para o céu, né, para ficar para sempre com ele, né, mas eu não quero precisar morrer. Então, talvez, né, como os sinais estão muito evidentes, é bem possível que nós tenhamos essa bênção de estar vivos e sermos levados sem precisar conhecer a morte. Olha isso. Então é isso, só que repara que aqui ele diz que os salvos, os que estão mortos e salvos, eles serão ressuscitados. E os que estão vivos e salvos serão arrebatados. Mas tem pessoas que não estão salvas e tem pessoas que tanto mortas quanto vivas. Vocês prestaram atenção nisso? Vamos estudar para ver o que vai acontecer. Agora a gente vai para 1 Coríntios 15, 51 a 54. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui quer dizer que nós nem todos morreremos, tá? Porque a morte é comparada ao sono na Bíblia. Nós vamos fazer um estudo só sobre a morte depois, tá? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados.
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo imortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tá? Então, aquele corpo que estraga, que apodrece, que se desfaz na sepultura, ele vai ser restaurado. E nós que temos um corpo que envelhece, que fica doente, que morre, ele vai ser transformado para nunca mais morrer, ficar doente, envelhecer. Olha que bênção. E agora nós vamos descobrir o que, porque agora a gente entendeu que quem está vivo e salvo e quem está morto e salvo, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados, os salvos. E o que vai acontecer com quem não se salvar? Vamos ver? Apocalipse 6, 15 a 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos de montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suster-se? Essas pessoas não salvas viverão um dia de grande terror. Eles vão querer morrer e não vão conseguir. Olha o próximo texto que a gente vai ler. Apocalipse 9, verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha isso, eles não vão poder morrer naquele momento. Eles vão precisar ver muitas coisas acontecendo. E 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Ora, o aparecimento do iníquo, aqui é de Satanás, tá? O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, e para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados a todos quantos não deram crédito à verdade. Não, perdão, eu li errado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui Satanás vai ser destruído também aqui na vinda de Jesus. O pecado, o iníquo, todo aquele que está em pecado. Agora vamos para o próximo. Então, a Bíblia fala aqui de quantas ressurreições. Vocês perceberam no texto que tem 2 tipos de ressurreição? Então, vamos lá para João 5, 28 e 29 para confirmar. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, são 2 ressurreições. A ressurreição do justo, daquele que aceitou a salvação de Cristo, não que ele é perfeito, mas porque ele aceitou a salvação. Então, essa é a ressurreição da vida eterna. E vai ter uma outra, que é dos ímpios, que estão mortos. Eles serão ressuscitados, mas infelizmente eles serão ressuscitados para receber a sentença de morte eterna. Então eles vão morrer novamente, que essa é a segunda morte, é a morte eterna, vão deixar de existir para sempre. Então são 2 as ressurreições, são ressurreições diferentes. E quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Olha só,
os mortos salvos não ressuscitarão no mesmo dia que os mortos que não estão salvos. Sabia? Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Olha isso. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quem estiver salvo vai para o céu e vai ficar 1000 anos no céu. O que você vai ficar fazendo 1000 anos no céu? No próximo estudo eu vou contar. Agora, fiquem atentos que existe uma separação de 1000 anos entre a ressurreição do salvo e do perdido. Então, se você está salvo, você ressuscita, mas quem está perdido, morto, vai ficar. Os vivos morrerão, serão mortos pelas pragas que vão cair, e os vivos, os mortos que já estão mortos, então todos vão morrer, vão ficar 1000 anos aguardando a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Aí, quando eles ressuscitarem, vão receber a sentença e vai ter morte eterna. Nesse período, entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos, tem 1000 anos de diferença. Vai acontecer algumas coisas nesses 1000 anos, nesse milênio. E nós vamos falar disso no próximo estudo, tá? Mas consegue perceber aqui que são duas ressurreições e tem um intervalo de 1000 anos entre elas? E agora nós vamos para o próximo, que está em Isaías 25, verso 9. Porque os salvos vão cantar um cântico. Quer saber qual é o cântico que eles vão cantar? Isaías 25, verso 9. Ele diz assim: naquele dia se dirá, eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultemos e nele alegremos. Imagina a felicidade de você saber que agora acabou toda a dor, todo o sofrimento e que agora Jesus veio te buscar e você vai ter agora uma vida perfeita, sem essas dificuldades, essas lutas que a gente passa. Nunca mais sofrimento, nunca mais morte, nunca mais dor, só alegria. E pensa no alívio de tanta gente que vive sofrendo. Talvez, eu não sei se a sua vida é tão difícil. Às vezes a vida da gente é difícil, mas a gente aguenta. Mas tem gente passando tanta dificuldade, tanta luta, tanta dor, insuportável. E aí essas pessoas, né? E você também, apesar, né, das lutas, às vezes tá suportando, mas também não tá fácil. Aí imagina todo esse povo, todas as nações, dando glória a Deus por tudo que acabou de sofrimento, porque agora é um novo tempo inaugurado, é um tempo de vitória, de alegria, estar com o Senhor para sempre. Acabou morte, sofrimento, dor, tudo que oprime. Agora eu não preciso me preocupar com mais nada. Imagina a felicidade de estar salvo para sempre. Então, esse é o canto de quem vai dizer, olha, esse é o Senhor que nós esperávamos, é nele que nós nos alegramos, nós exultamos, nós estamos felizes demais, nós estamos comemorando, porque agora nós estamos livres. Então, vai ser um cântico muito lindo. E que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 e 29. Tem um convite para você, mediante essa realidade. Jesus diz assim para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus para você é esse: vem para mim. Ele quer que você vá para ele, né? Vem para mim. Ele disse que quando ele fosse levantado na cruz, ele ia atrair todos para ele. Como um imã, Jesus atrai as pessoas para ele. E esse é o convite dele para você. Vem para mim. Vem para mim. Aceite esse convite de Jesus. E sabe o que acontece com quem não aceita o convite? Tem gente que rejeita esse convite. Tem gente que não quer Jesus. Eu espero que essa pessoa não seja você. Eu espero que você queira muito Jesus na sua vida. Porque quem não aceita Jesus na vida, ele vai ter um resultado. O resultado de rejeitar um convite. Está em Mateus 25, 41.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Repara que está escrito aqui que aqueles que não aceitarem o convite de Jesus, eles vão para o lago de fogo. Mas você viu que está escrito logo em seguida para quem foi preparado o lago de fogo? O lago de fogo não foi preparado para humanos. Ele foi preparado para Satanás e seus anjos. A pessoa que não aceita Jesus, aquele que quer se separar da fonte da vida, ele vai como um galho seco ser queimado no lago de fogo. Mas aquele lago não era para ele. Esse lago não foi feito para você. Você é filho do Eterno. Você é filho de Deus. Esse lago é feito para Satanás e seus anjos. Você não é Satanás nem é anjo de Satanás. Não foi feito para você. E o convite de Jesus hoje para você é: vinde a mim. Jesus, ele pagou um preço caro para que você tivesse a vida eterna. Ele comprou você com preço de sangue. Então Jesus não quer sua destruição. Você não precisa ter medo da destruição, porque você não foi feito para ela. Só se você rejeitar Jesus, só se você não quiser saber de Jesus. Aí ele vai ter que respeitar a sua decisão. Mas hoje, o convite está aberto para você ir até Jesus. Entrega seus fardos pesados, suas dificuldades, seus medos, suas inseguranças, seus problemas, suas dores, suas dívidas, seus pecados, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te pesa. Entrega hoje para Jesus. Se renda para Jesus hoje. E agora nós vamos recapitular a nossa lição de hoje. Nós vimos hoje que Jesus vai voltar. A Bíblia descreve isso. É a palavra de Deus dizendo, e a palavra de Deus não mente. Nós vemos que no Antigo Testamento havia muitas profecias e todas elas foram cumpridas. Inclusive a que Jesus viria. Tinha uma profecia que dizia que Jesus viria como um menino e que ele nasceria em Belém, que os magos seriam guiados pela estrela. Tudo isso aconteceu. Ele nasceu exatamente aonde era para nascer, no tempo certo, e tudo que foi falado a respeito dele se cumpriu exatamente. E agora a próxima profecia que está na Bíblia, ela diz que ele vai voltar novamente, só que dessa vez sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele vai ressuscitar os mortos, e ele vai transformar os vivos, e depois nós vamos passar 1000 anos no céu, e depois desses 1000 anos, aí os perdidos ressuscitarão, e aí Deus vai terminar com a obra do pecado. Ele vai destruir para sempre o mal. E aí, essa será a ressurreição dos perdidos e a destruição deles e de Satanás e seus anjos. Mas esses detalhes eu vou contar com detalhes no próximo estudo. Agora vamos para o nosso compromisso de fé. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Se sim, escreve aí sim. Você crê que haverá 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte? Se você acredita, se você entendeu o estudo de hoje, coloca aí sim, eu acredito. E você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Sim, se você quer essa verdade, quer morar para sempre com Jesus, coloca aqui sim. Agora nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque muitos hoje estão descobrindo o que vai acontecer na sua vinda. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor todos os dias nos traz a verdade e nós vamos descobrindo a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Seu favor. Abençoa, Senhor, quem está fazendo estudo bíblico para que eles permaneçam, que eles continuem aprendendo cada vez mais sobre a Tua palavra. Mantenha firme no coração deles o desejo de concluir esse estudo. Por tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Não perca por nada o próximo estudo, que eu vou contar detalhes para você de como será os 1000 anos no céu. E aí, o que você acha que vai acontecer nesses 1000 anos, hein? Você tem noção do que vai ser? Você já sabe? Aí no próximo a gente conversa e eu te conto mais detalhes, tá bom? Até mais.